Bom, pessoal, vamos lá. Nosso objetivo hoje, tá, é tratar o próximo tópico, que é vibração de um sistema com 1 grau de liberdade, vibração livre, não amortecido, né? Não amortecido a gente já viu. Agora a gente vai tratar do amortecido. Bom, vamos lá. Vamos primeiro relembrar de uma característica importante, né? Quando a gente calculou a nossa equação característica, né? Nossa equação característica era m x dois pontos mais kx igual a zero. Isso leu com m maior do que zero e k maior do que zero. Bom, isso levava a gente, né? Eu gosto de ser, eu tenho tendência a ser da área de controle, né? Então meu pezinho na área de controle não deixa eu fugir disso aqui. As raízes do polinômio característico disso daqui, né, levam a dois polos no eixo imaginário. São duas raízes imaginárias aqui no eixo J ômega. Então isso aqui é uma resposta puramente oscilatória. Ou seja, se eu pegar meu sistema e aplicar uma entrada, ele vai, uma condição inicial, ele vai oscilar eternamente. Aqui é tempo, aqui é o meu grau de liberdade x. Bom, mas agora a gente quer colocar o nosso camarada amortecedor. Então agora o meu sistema não é mais só um massa-mola. Ele é um massa-mola amortecedor. Então aqui eu tenho meus parâmetros M, K e C. Da mesma forma, M, K e C são parâmetros reais. M, K e C maiores que zero. Certo? Isso aqui para o sistema genérico. Então vamos descobrir qual é a equação do meu sistema, né? Fazendo aqui por Newton-Euler, por Newton, né? Newton-Euler não tem necessidade. Tá? Supondo aqui que eu não tenho gravidade, tá? Nesse caso aqui, eu estou numa oscilação horizontal. O meu grau de liberdade é x para a direita, positivo. Então se eu estou para a direita, a minha velocidade também está para a direita. Então meu amortecedor está me puxando para trás e a minha mola está me puxando para trás. Então, né, supondo aqui, obviamente a gente está sempre no domínio linear dos componentes. É outra coisa importante, né? Então, aplicando a segunda lei de Newton, eu tenho que m x dois pontos é menos 6x ponto menos kx, o que nos leva a mx dois pontos mais cx ponto mais kx igual a zero. Bom, agora a gente vai como é que a gente resolver isso aqui usando a equação de Lagrange, método de Lagrange, né? Eu tenho que a energia cinética vai ser meio de m x ponto ao quadrado. Energia potencial é meio de kx ao quadrado. E eu posso falar que a energia dissipada no amortecedor é menos meio de c x ponto ao quadrado. Isso aqui conduz a uma força desse tipo aqui, né? Uma coisa tem que estar relacionada com a outra.
Então eu posso falar aqui que, aplicando a minha equação de Lagrange, lagrangiano, nessa forma aqui, tá? A equação é nessa forma. Esse termo dissipativo entra aqui, como se fosse uma força dissipativa. Tudo, nada mais justo, né? E lembrando que por mais que seja uma energia, é negativo porque está saindo, tirando energia do sistema, tá? Só para isso. Lembrando que L é T menos U, tá? Isso aqui vai nos levar justamente a mx dois pontos mais kx igual a menos c x ponto, que nos leva a mx dois pontos mais kx mais c x ponto igual a zero. A mesma equação que a gente achou, não podia ser diferente. Bom, agora nosso problema é resolver esse negócio aqui. Vamos botar aqui. De novo, a gente tem que partir. O primeiro passo para resolver qualquer equação diferencial, segunda ordem, é polinômio característico. Porque aí a gente vai saber qual o tipo de solução que a gente vai ter que analisar, né? Então, M. Deixa eu diminuir essa ponta que está muito grossa. M S ao quadrado mais CS mais K igual a zero. Polinômio de segundo grau. Vambora. Usando o nosso Bhaskara, S é igual a menos C mais ou menos raiz C2 menos 4mk sobre 2m. Percebam que, né, eu posso ter três casos, né? Delta igual a zero, delta menor do que zero, delta maior do que zero. Nesse caso aqui, eu vou ter duas raízes reais iguais. Então eu vou ter na solução x de t é um C1 mais C2T é elevado a alguma coisa T. Delta menor do que zero. Duas raízes complexas conjugadas. Então eu vou ter um x de t que vai ser um e elevado a alguma coisa menos alguma coisa de t, cosseno de alguma coisa t mais seno, aqui obviamente C1 e aqui um C2, seno de alguma coisa t. E aqui eu vou ter duas raízes reais distintas. Então eu vou ter x de t é um somatório de ci e elevado a t. Vão ser uma combinação de exponenciais. Resta saber exponenciais positivas, negativas, combinações exponenciais. Então perceba que dependendo do qual o valor do meu delta, tá? Eu vou sair, nesse caso, de uma solução com caráter oscilatório modulado por uma exponencial, por uma solução, chegando aqui no caso, uma solução que não vai oscilar, mas vai tender aqui por baixo, para depois ter soluções que cada vez mais, supondo que esteja, vão cada vez mais lentas, né? A tendência é isso aqui, é cada vez mais lenta a solução.
Tá, isso aqui pode pensar também que eu estou rejeitando, no nosso caso aqui, né? Fica mais natural pensar que você está rejeitando uma perturbação inicial. Isso aqui é um caso crítico, depois você vai estar cada vez mais lentamente rejeitando, né? São somas de exponenciais negativas com exponentes cada vez menores. Cada vez menores. Você está indo cada vez mais para cá. Mais importante, você está saindo de uma resposta oscilatória para uma resposta exponencial. E o que está relacionando isso? É justamente a combinação aqui entre seus fatores, né? E o que está fazendo transformando essa resposta que era puramente oscilatória aqui numa resposta que vai convergindo aqui para um valor de equilíbrio, para o zero no final? É justamente o C. E, né, o que a gente vai definir aqui é quanto maior o C, né, tecnicamente para um dado sistema, né, quanto maior o... Cadê meu ponteiro? Para um dado sistema, quanto maior o C, mais eu vou tender para esse cara aqui. Quanto menor, mais eu vou para esse cara aqui. Então, e aqui, esse cara aqui é o valor crítico. Então, para esse caso aqui, é o meu C crítico. É onde eu mudo de um regime para o outro. Então, vamos calcular esse cara aqui. A delta igual a zero. Esse caso aqui, eu estou falando que a gente denomina, tá? Que o sistema é criticamente... O cara não desaprendi a escrever. Criticamente amortecido. Amortecimento crítico. Se delta igual a zero, tá? O meu C agora vira CC, que é o coeficiente de amortecimento crítico, vai ser igual a 4mK. Bom, logo CC é 2m 2 raiz de mK. Considerando, tá, que a frequência natural do sistema ômega n ainda tá, continua sendo definida como raiz de K sobre M, tá, isso aqui continua valendo. Isso aqui é igual a 2m ômega n, tá? Então eu posso falar que o coeficiente de amortecimento crítico é igual a 2m ômega n. Deixa eu desabilitar esse negócio aqui, que só tá me atrapalhando. Bom, então a gente já descobriu aqui que esse é o fator crítico de amortecimento. Então, se meu C é menor do que CC, eu vou ter delta menor do que zero. E se C for maior do que CC, eu vou ter um delta maior do que zero. E aí a gente define uma variável que é o coeficiente de amortecimento. Não é constante de amortecimento, né? C é a constante de amortecimento. O coeficiente de amortecimento é o zeta, tá? Ele é definido como C sobre CC. Então, nesse caso aqui eu tenho zeta menor do que 1. Nesse caso aqui eu tenho zeta maior do que 1. Nesse caso aqui, obviamente, agora, né, C igual a CC, tenho zeta igual a 1. Então aqui zeta
botando aqui em cima, né? Zeta menor do que 1, obviamente maior do que 0, né? Porque C é maior do que 0. E aqui zeta maior do que 1. Bom, e aí, partindo dessa definição, a gente consegue agora definir outra coisa. A gente consegue reescrever essa equação característica em função desses parâmetros de ômega n e de zeta, né? Porque se eu pegar essa equação aqui, m, dividindo todo mundo por m, s ao quadrado mais c sobre m, s mais k sobre m igual a 0. Isso daqui é ômega n ao quadrado. Beleza, fechou. Agora, c sobre m, tá? Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. A gente faz a mágicazinha aqui em cima. A gente multiplica por 2 em cima e embaixo. Multiplica por ômega n em cima e embaixo. Tá? Isso daqui vira C. Então, isso daqui é 2C sobre CC ômega n. Eu não alterei a fração porque eu multipliquei em cima e embaixo pela mesma coisa. Isso aqui é zeta. Então isso aqui é 2 zeta ômega n. Logo, a nossa equação característica pode ser escrita como s ao quadrado mais 2 zeta ômega n s mais ômega n ao quadrado igual a 0. Tá? Essa é a equação clássica, tá, de um sistema de segunda ordem, tá? São características do sistema de segunda ordem, sistema dinâmico de segunda ordem, tá? Amortecido, tá? Também vale, se o seu amortecimento for 0, se temos 0, fica S mais ômega n quadrado, também funciona, tá? Bom, a gente aprendeu a classificar a resposta em função do coeficiente de amortecimento, tá? Eu preferi fazer dessa forma. Cadê, onde é que tá? Porque o coeficiente de amortecimento crítico, tudo isso, todas essas definições surgem de uma forma natural da definição física do problema, não vem do nada, tá? Do problema de modelagem, não. Tudo isso sai da equação diferencial, tudo isso vem da raiz do problema, que é uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Da teoria de solução de equação diferencial e tudo mais, tá? É nada mais, nada menos do que uma separação em 3 casos, onde cada caso você vai ter um tipo de solução, tá? E aí, para cada caso desse, você vai ter um coeficiente de amortecimento, cada caso, por coincidência, fica bonitinho em função do zeta. Então, o zeta separa esses 3 domínios de uma forma agradável. Bom, então agora nos resta definir quem são as soluções, tá, desse sistema para esses 3 casos, tá, e aprender a definir algumas características importantes. Bom, faltou definir uma coisa importante, né? Se a gente agora pegar a solução da equação do polinômio característico, vai ficar menos zeta ômega n mais ou menos raiz de zeta ômega n menos ômega n. Aqui ômega n ao quadrado, ômega n ao quadrado. Aqui ômega n a quarta. Não, aqui é o quadrado. Tá, o 2 aqui tem era para ter um 2 aqui, mas aqui tem um 4, aqui tem um 4, o 4 sai, vira 2, o sobre 2A corta o 2 de todo mundo, tá?
Esse S, cadê a caneta aqui? Ela sempre some. O S vai ser igual então a menos zeta ômega n mais... O ômega n pode sair aqui, tá ao quadrado. Tá nos dois, ômega n raiz de si ao quadrado menos zeta ao quadrado menos 1. Tá, esse cara aqui, tá? Na verdade, né, o módulo disso aqui, né, a gente vai chamar de frequência natural, frequência amortecida, tá? Que vai ser a frequência com que o sistema vai oscilar, tá? Quando a gente tiver esse aplicar uma condição inicial. Vocês vão ver que vai ser a parte oscilatória, vai ser o módulo da parte oscilatória, da parte complexa da solução, caso você tenha a solução complexa, né? Então isso aqui vai ser a frequência com que o meu sistema vai responder dada uma perturbação inicial. Bom, deixa eu só pegar aqui um papel que sumiu aqui agora, mas eu achei. Bom, tá aqui, onde eu tenho anotadas essas soluções, que vocês vão ver que elas não são as coisas mais triviais no mundo. Não tem nada demais, mas elas são um pouquinho complicadas em termos de... É muito detalhezinho para lembrar de cabeça das condições iniciais e tudo mais. Bom, então vamos começar pelo caso mais tradicional, que é sistemas subaamortecidos. Ou seja, 0 menor que zeta menor que 1. Tem um coeficiente de amortecimento entre 0 e 1. Se o meu coeficiente de amortecimento está entre 0 e 1, o que eu tenho? Como é que ficou esse cara aqui? Tá, vamos botar aqui outra cor agora. Bom, esse cara aqui é menor do que 1, tá? Então isso aqui na verdade é J, né? J, unidade complexa, tem que S é igual a menos si ômega n mais ou menos J ômega n raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Tá, já multipliquei por menos 1 dentro, mas já botei o J para fora, tá? Você bota a raiz de menos 1 para fora. Isso aqui é a definição tradicional do ômega d, tá? Por isso eu falei que era o módulo disso aqui, porque o módulo disso vai ser igual ao módulo disso quando você manda aqui 1, tá? Isso é o ômega d, frequência amortecida. Então vamos lá, se eu tenho uma solução, se as raízes do meu polinômio característico são essas, eu vou ter uma exponencial dada pela parte real e um cosseno mais um seno dado pela parte complexa. Então, x de t vai ser igual a e elevado a menos zeta ômega n t, que multiplica C1 cosseno de ômega d t mais C2 seno de ômega d t. Tá? Ômega d, frequência natural amortecida, ômega n, raiz quadrada de x quadrado menos 1. Como a gente está com uma equação de segunda ordem, eu vou ter duas condições iniciais. X de 0 igual a x0 e x ponto 0 igual a 1v0. Isso dá mais um trabalhinho aqui, não é tão trivial de deduzir, tá? Eu não vou aqui deduzir com vocês, porque é um pouquinho mais chato, tá? Eu não perder muito tempo. Mas eu tenho que C1 é x0 e C2 é v0 mais zeta ômega n x0
sobre ômega D. Bom, está definida a minha solução, tá? Vamos analisar aqui, tá? Depois a gente parte para analisar as outras formas de representar esse problema. Vamos desenhar aqui um gráfico. Fazer bonitinho aqui para bom. A solução, ela é um produto de duas funções, certo? A gente deve ver aqui. É uma... Deixa eu fechar aqui. É uma exponencial e dois cossenos, né? Dois termos, exponencial negativa e dois termos oscilatórios, um seno e um cosseno. Então, vamos lá, desenhando aqui, eu vou ter laranja aqui, vou desenhar de laranja, uma exponencial que vai modular esse sinal por cima e por baixo, e o meu cosseno e meu seno, eles vão ficar oscilando né, a parte oscilatória, no sinal na verdade, né, vai ficar oscilando aqui dentro, tá? Bom, esse aqui é o meu x0, né, obviamente. Aqui está o meu V0, né, essa inclinação aqui está associada ao meu V0, tá? O meu tal D, meu ômega D, está associado. Aqui eu tenho o período de oscilação amortecido. Isso aqui é 2π sobre ômega D, tá? É o período amortecido, está associado à frequência amortecida, tá? É o período de oscilação com essa frequência aqui, tá? E aí como é que você, né, essa exponencial aqui é muito útil para você usar, calcular quem são esses coeficientes, o psi ômega n, esse produto aqui, né? Se você conhece a oscilação aqui, conhece a oscilação aqui nos picos, e os picos estão contidos na envoltória, tá? Você consegue falar que P1 é E elevado a menos psi ômega n t, e o P2 é E elevado a menos psi ômega n t mais tal D. Então você consegue saber aqui, sabendo essas medidas, relacionar esses caras aqui, o fator de amortecimento com a frequência natural, tá? Depois a gente vai definir aqui o decremento logarítmico, tá? Que é uma variável que ajuda a gente a, sabendo o valor de picos, tá? Saber estimar justamente o fator de amortecimento, tá? Bom, existem outras formas, tá, de resolver, de escrever essa solução, tá? Deixa eu botar aqui agora, vou botar pro meu azul, tá? Que é x de t igual a parte exponencial não muda, menos zeta ômega nt, sendo um seno de ômega dt mais uma fase, ou
é elevado a menos zeta ômega n t cosseno de ômega d t menos uma fase. Por que é bom saber que tem essas duas soluções aqui? Porque quando a gente for resolver um sistema forçado, tá? É bom saber que é bom usar uma solução homogênea, saber que a solução dessa equação possui a carga de um cosseno ou de um seno, tá? E aí você consegue, obviamente aqui tem uma constante multiplicada, um x. Por que isso? Porque quando você coloca uma solução para esse tipo de equação que tem solução periódica, uma solução que é um cosseno só, fica mais fácil de resolver, tá? Fica mais fácil de você resolver a equação diferencial. Então você pode usar essa ou essa forma, tá? Bom, mas quem é essa fase e quem é esse x? Tá? Esse x ele é um pouquinho mais óbvio de se imaginar quem é, tá? Deixa eu botar aqui em vermelho. Eu vou ter que x, tá? É raiz quadrada de C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. Mas isso é razoavelmente óbvio. Agora, aqui eu fiz zero, né? Eu tenho que o φ desse cara aqui é arco tangente de C1 sobre C2. Enquanto que o φ zero, que é da forma do cosseno, é arco tangente de menos C2 sobre C1, tá? O x é o mesmo. Bom, então definido isso aqui, por que tem uma fase, né? Como você tem uma condição inicial, né? Era para o cosseno, por exemplo, começar aqui, né? Eu começar aqui, o cosseno começa aqui, o cosseno de 0 é 1 aqui, né? Era para o cosseno começar aqui, mas ele começa aqui embaixo. Então tem um atraso, tá? Do mesmo jeito pro seno, tem um atraso, tá? Bom, isso é um sistema subamortecido. Quanto maior o amortecimento, menos esse negócio vai oscilar. Quanto maior o amortecimento, agora se já viu um desenho, eu posso cagar o desenho aqui. Mas esse negócio vai ficando assim, mais oscilando mais lento e jogando mais para frente. Perceba que você está aumentando esse coeficiente aqui. Então essa exponencial aqui está caindo mais rápido, tá? Até que vai chegar no caso crítico. Amortecimento z igual a 1, certo? Então, como eu tinha falado, a solução vai ser x de t é igual C1 mais t vezes C2 é elevado, né? Vamos resolver, né? Não, fica meio que óbvio, né? Porque vai ser aqui, meu S, o meu delta é igual a zero, então vai ficar S igual a menos C ômega n. Então é elevado a menos zeta ômega n t. Então você tem uma exponencial mais t vezes uma exponencial negativa. Como esperado, o nosso sistema, né? Isso aqui eu não preciso caprichar tanto no gráfico, o gráfico é mais simples.
Você bota uma condição inicial, ele vai tender a zero como exponencial. Tá? Vai cair. Pá, vai para zero. Quanto, né? Isso aqui vale 1, né? Então, quanto maior a frequência natural, ou seja, quanto mais rígida for a minha mola e menor for a minha massa, mais lento eu caio. Quanto mais rígida for a minha mola e menor for a minha massa, eu vou jogando esse cara aqui mais para o canto, certo? E quem é C1 e C2? C1 é x0 e C2 é igual a V0 x.0 mais ômega n x0. Tá, um detalhe importante, né? Por exemplo, se eu só tenho condição inicial, se eu só dou uma perturbação inicial de posição, tá? Por exemplo, eu cancelo esse termo aqui não existe. Não, se só V0 é 0, eu continuo tendo os dois termos. Agora, se eu dou uma entrada só de posição, só de velocidade, o primeiro termo some e eu fico só com o segundo termo, V0 sobre ômega d, sendo de ômega dt. Mesma coisa aqui. O primeiro termo só existe se eu tiver variação na condição inicial de posição. O segundo é uma combinação dos dois. Então, se eu tenho uma perturbação de velocidade inicial, uma condição inicial de velocidade, eu tenho esse termo. Se eu tenho uma condição de posição, eu também tenho, tá? Tá. E outra forma de calcular isso aqui, né? Isso aqui é zeta é 2. Cadê? Não, é CC sobre 2M. Bom, é outra forma de calcular o polo, né, a raiz da equação característica, ou calcular esse cara aqui, que é ômega n, né? Esse aqui, CC sobre 2M é ômega n. Isso aqui igual a ômega n, né? E é isso aqui igual a 1. Tudo óbvio, mas não custa falar. E às vezes a pergunta, isso é uma pergunta boa de discursiva, né? De objetiva. É o coeficiente da exponencial da solução da equação do movimento para o sistema com amortecimento crítico é igual a ômega n. Pô, tu vai sempre associar zeta ômega n. Ele tem que lembrar que zeta é 1, ômega n vai ficar ômega n. É isso, né? Então, bom lembrar. Bom, não tem muito mais o que falar sobre esse cara, porque não tem frequência amortecida, não tem oscilação, tá? É o primeiro coeficiente de amortecimento que você não tem oscilação. Agora vamos para os sistemas super amortecidos. Zeta maior do que 1, você está amortecendo com força. Então, minha raiz vai ser menos zeta ômega n mais ou menos ômega n raiz de zeta ao quadrado menos 1. Isso aqui vai ser a frequência amortecida, tá? Volta a ter frequência amortecida agora, tá? Você pode definir essa frequência amortecida, tá? Não vai fazer muito sentido, porque não vai ter oscilação, mas você pode definir também, tá? E a solução disso aqui, como são dois reais, é um real, né? São dois raízes reais e negativos, tá? Porque isso daqui é zeta ômega n é maior do que ômega n raiz de menos 1. Dá para demonstrar isso aqui, tá? Mas você vai ter duas exponenciais negativas, né? Então você vai ter que x de t é C1 é
elevado a menos zeta ômega n mais ômega n raiz de zeta ao quadrado menos 1 t mais C2 é elevado a menos zeta ômega n menos ômega n raiz de zeta ao quadrado menos 1 parênteses nesse negócio todo t. Bom, como eu já falei, né, não é o foco desse curso fazer as demonstrações, isso dá um trabalho considerável, tá? Calculando aqui essas condições iniciais, tá? Eu tenho que C1 é x0 ômega n zeta mais raiz de zeta ao quadrado menos 1 mais V0 sobre 2 ômega n raiz de zeta ao quadrado menos 1 e C2 é igual a menos x0 ômega n zeta ao quadrado menos raiz de zeta ao quadrado menos 1 menos V0 divididos por 2 vezes ômega n raiz de c ao quadrado menos 1. Bom, isso aqui é a solução desse sistema para o sistema sobreamortecido, que na verdade você só vai ter uma curva mais amortecida, ou seja, ela vai se comportar mais lento. O amortecedor vai travar mais o sistema, ele vai fazer com que o negócio funcione mais lentamente. Então você vai ter uma curva mais para cá, assim, e vai do mesmo jeito tender a zero, porque são exponenciais negativas que tendem a zero no infinito, tá? Bom, quanto à vibração livre de sistemas de um grau de liberdade amortecido, só falta definir um parâmetro importante, tá? Que é o decremento logarítmico. O que é o decremento logarítmico? Tá? Se eu tenho aqui dois picos consecutivos, x1 e x2, eu defino delta como sendo o logaritmo neperiano de x1 sobre x2. Ou seja, é quanto o meu sistema decai numa escala logarítmica. É quanto eu perco de amplitude numa escala logarítmica. Mas da mesma forma, eu posso usar uma definição mais ampla, porque se não tiver a medida entre o primeiro e o segundo pico, se tiver entre o iésimo pico e o x de m mais i, então eu posso definir o meu delta, vai ser 1 sobre n ln de xi sobre xm mais i. Ou seja, eu só divido, como na escala logarítmica isso é constante, né? Se eu tenho 10 picos, eu vou cair 10 vezes o que decai a cada pico. Então, na escala logarítmica isso fica bonitinho, fica agradável de se calcular, tá? Então, em função dos picos, dos dados dos picos, ele é calculado dessa forma. E aí, fazendo algumas continhas aqui, tá? Você calcula, você consegue definir, tá, que o seu decremento logarítmico para os primeiros ciclos, tá, vai ser
zeta, desculpa aqui, 2π zeta ômega n divididos por ômega d. Tá? Você consegue definir isso aqui. E o melhor, né? Você consegue tirar aqui duas informações. Primeiro, que o seu fator de amortecimento é delta ao quadrado sobre raiz de 4π ao quadrado mais delta ao quadrado e se o seu zeta for pequeno, tá? Delta é aproximadamente 2π zeta. Então, se o sistema é muito pouco amortecido, você tem essa relação aqui. Caso contrário, você usa essa relação aqui, que relaciona o seu coeficiente de amortecimento com o seu decremento logarítmico, que você calcula através de dados experimentais. Tem uma questão tradicional de vibrações, tá? Os médios picos de oscilação, estima quais são os parâmetros do seu sistema, tá? Bom, então sobre sistemas aí, nesse assunto, acho que é só isso, tá? No próximo vídeo a gente vai tratar agora da vibração forçada, para depois passar para sistemas com mais de 1 GL e aí passar para análise modal, passando aí pela análise modal, que é a parte da solução da equação do problema usando os modos de vibração e os alto-valores e os modos de vibração do sistema, tá? Mas para isso você tem que ter mais de um grau de liberdade para fazer sentido ficar falando disso. Na verdade faz sentido para um grau de liberdade só, mas não vem ao caso fazer essa abordagem, é muito mais complicado do que precisa, tá? Então, bom, até a próxima.